Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu não vou esquecer de apresentar eu mesma. Fabiana Garcia, obstetra. E a minha parceira, Bianca Rocha, obstetriz. E hoje nós temos uma convidada que faz um tempinho, né, que a gente está ensaiando esse convite. Desde a primeira temporada. Exato. E não deu certo por causa de um parto. E hoje a gente trouxe ela aqui porque a gente vai falar de assunto que eu considero polêmico. E eu gosto muito de falar desse assunto, além de ser polêmico, né? Então está aqui com a gente hoje Camila, mais conhecida como a famosa Mila Rosa. Terapeuta, obrigada, consultora de amamentação. E ela lida aí com os perrengues do puerpério no dia a dia, né? De muitas mulheres, de muitos casais, de muitas famílias. É assim que, né? você nomeia perrengue? Você acha que a gente pode falar assim? Ah, eu acho que dá pra chamar de perrengue, sim, né? Não Você muito falaria chique, assim? né? Não muito chique. Lembrando que a gente tem o GAP, né? O Grupo de Apoio ao Puerpério lá do Espaço Mãe, onde a gente ouve bastante perrengue, desde que o Espaço Mãe começou, né? É um lugar de perrengue, então? É um lugar de perrengue. Não é um lugar só de vamos trocar as nossas historinhas, experiências. Ai, como foi seu dia? É um lugar de, isso aqui, tá vendo aqui, ó o desabafo, o desabafo. Ó, o desabafo, dos mergulhos profundos. De mergulhos profundos. De falar abertamente, dentro desse espaço seguro, que também é o GAP. Mas a gente ouve Muita bastante gente coisa. lá, Mila? Costuma ter sim, viu? Bastante Os primeiros gente. encontros, quando começam no início do ano, às vezes demora mais um pouquinho para engrenar, mas depois a gente tem uma participação bem legal, assim. Das E mulheres. vocês estão fazendo esses encontros online? Online, mas o próximo presencial, abrindo Agora? o ano, na próxima terça-feira. Ai, que legal! Terça-feira Terça-feira que vem, terça. sim. Que eu tô lá. Gente, eu amava. Bela Maris e eu. Eu amava. A gente A tinha, Bela né? Maris também, Lembra? né? Sim, Sim. eu amava. A gente tinha antes da pandemia, esses grupos, e assim, eu me lembro que os últimos tinha mais de 20 mulheres lá com vocês não estavam dando conta de tanta mulher. Tinha que abrir um outro dia. Tinha que abrir E aí, né? e aí a gente assim. tava ali trabalhando em consulta e de repente você tava vendo elas lá batendo papo com o bebê, passeando, um lugar, né? Porque eu acho que é difícil retornar a ter uma vida social com um bebê a tiracolo, um lugar que talvez não... você não se identifica, se tem um bebê chorando já te ama, esse bebê chorando. E lá na clínica não, era o lugar disso mesmo, Era o lugar disso. E para poder ter esse espaço onde você pode se sentir segura para falar dos desafios mesmo que o puerpério traz, né? Porque nem sempre você tem esse espaço para falar, de repente, na sua família. As pessoas vão dizer, mas você não queria ser mãe? Mas você não quis tanto esse bebê? Não quis tanto, né? ainda mais para quem quis muito mesmo, quis assim, muito. planejou muito, né? Então, vamos lá, puerpério é o período que a gente chama do pós-parto, né? Para quem não sabe, essa palavra, eu acho que para quem está grávida e passando por isso, é uma coisa que já ouviu falar e tal, mas tem muita gente que não sabe quando a gente fala puerpério. Então, esse período logo após o parto, né? E por que esse período tem perrengue, tem treta? Por quê? Porque eu acho que tem muita gente que não imagina, né? Eu acho que a gente estava até aqui conversando e você falou que antes tinha até essa possibilidade das gestantes também participarem do grupo de pós-parto. E como que é isso? Então, né, no início, as gestantes queriam também participar do GAP, e aí a gente começou a perceber que elas ficavam um pouco impactadas com as falas que rolavam ali. Porque durante a gestação a gente floreia um pouco a chegada desse filho. Às vezes a gente acha que vai ser de uma forma, idealiza bastante, né? Uma tanto coisa que mais romântica, Isso, né? tanto que a gente fala, né, do bebê imaginário e do bebê real, que você aprende a conhecer esse bebê e enquanto está na sua barriga você acha que vai ser de um jeito, que vai ser aquela criança que dorme a noite toda. Alguém ainda acha isso? Acha? Tipo, essa criança não dorme. Sim, não acha sabia? que vai dormir a noite toda, acha que a amamentação em livre demanda você vai amamentar, o bebê vai ficar super tranquilo e só vai solicitar o peito na próxima mamada, sendo que a não criança... é cansativo. Que não é Eu cansativo. acho que a pessoa ouve isso, mas ela fala assim, não, comigo não vai Comigo vai ser assim. diferente. Tem uma estrelinha aqui Eu do acho lado. que a gente às vezes faz exatamente. isso, né? Com a gente não vai ser assim. Sim. Então, essa idealização existe. E aí, no começo, as gestantes queriam participar do GAP e elas ficavam impactadas. Então, a gente percebeu que, assim, olha, tudo bem, você pode participar, mas se você sentir qualquer desconforto, sinta-se livre para
sair do grupo, sair da roda. E se você quiser conversar comigo ou com a Bela Mares, né? A gente já passou pela Ju, a Juliana psicóloga, já tivemos a Damiane. Você lembra? Sim, eu fui em um grupo, né? Isso, e a gente se coloca à que disposição. Eu não lembro também qual era, mas falar pelo começo, né? Puerpério, não sei, porque é muito particular mesmo falar de puerpério, né? Eu percebo que quem trabalha com puerpério dificilmente estende um leque, assim, acaba sendo muito sugada ou se concentrando muito nisso, né? Porque por si só é um universo, né? A Mari Chagas que fala, né? Pós-parto, manda pra Mila. É Manda bebê que chora, é mãe que chora, é casal que se estremece. Que se estremece. E assim, sabe que eu já perguntei para várias pacientes, assim, que nesse momento do puerpério, aquela fase que está mais difícil, mais agudo, assim, esse difícil ser mais agudo. E eu perguntei assim, o que você acha que teria te preparado para isso, né? Eu pergunto, o que tem umas que falam assim, eu queria que tivesse me avisado, que assim, tem umas que falam, e tem umas que falam assim, não, eu já sabia, mas não, eu neguei isso, eu não quis entrar em contato com isso, eu quis cuidar do meu enxoval, ou até do meu parto, né? Me planejei bastante meu parto, minha equipe, mas eu não quis olhar muito para isso, né? Então, eu vejo pacientes assim, que elas não, ou que queriam ter sido avisadas, né? E outras que não, né? Acho que nada prepararia, a não ser realmente ter um bebê em casa e ver como fica isso, né? Sim. E por que um puerpério é difícil? Via de regra, né? Sempre difícil. Eu tenho algumas pacientes que falam, nossa, eu fiquei me preparando para uma coisa muito difícil, daí não foi tanto. Sim, aí entra expectativa, Exato. né? A expectativa que ela criou, né? Tão difícil eu penso assim? que começar com a expectativa baixinha é mais interessante do que começar achando que o meu bebê vai ser bonzinho, de que, nossa, o meu parceiro, ele vai... Não, meu parceiro eu escolhi porque eu sabia que ele seria um bom pai. Aí a gente já entra no próximo passo aqui da nossa conversa, né? Muita coisa. É muita coisa. E aí você se depara com a realidade do que esse momento traz. Que é um bebê que não vai corresponder necessariamente a todas as suas expectativas. Você acaba acreditando que vai dar conta de tudo, sendo que esse tudo é surreal de dar conta, porque só de dar conta do bebê mamar já tá bom. Como consultora, né, já tá bom. Então, essa expectativa de que o meu parceiro vai contribuir, de que as pessoas não vão palpitar e tudo mais, isso acaba colaborando. Todo mundo vai me ajudar. Todo mundo vai me ajudar. Não, tenho aqui a minha mãe, aí beleza, você tem sua mãe, você tem sua sogra, e de repente você não quer ter ninguém, aí você se dá conta, tipo, cara, eu até tenho rede de apoio, mas eu não quero ninguém aqui. Porque ou não tem também, ou o contrário, o contrário, né? Então, acaba sendo desafiador por conta disso, fora as questões físicas que estão acontecendo ali, físicas e fisiológicas, né? Um boom hormonal acontecendo, mama que às vezes pode machucar um pouquinho, né? Até você se ajustar com o bebê, isso pode demorar um certo tempo. Então, você está lidando ali com as demandas de ter que nutrir e manter esse bebê vivo, né? Porque precisamos. Precisa sobreviver. Precisa sobreviver, e você também precisa sobreviver, e é só que você esquece de comer, por exemplo. Ou mesmo que você se lembre, você não tem fome. Não é que todo mundo vai passar por isso. Não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada, né? Nada, só deu conta de nutrir a cria. Não conseguiu fazer nada para você comer. Isso, exatamente. Então, assim, atravessa esses lugares. E é isso, né? A gente tem que ter um acompanhamento muito de perto dessa puérpera. E por que eu escolhi trabalhar com pós-parto, já tendo sido doula de parto? A Mila já foi doula também, né? Porque o parto, ele tem começo, meio e fim. Por mais que sejam horas ali, às vezes, de um trabalho de parto um pouquinho mais arrastado, mas tem fim. E o puerpério, ele é longo. E ele é solitário. E essa mulher que sai desse trabalho de parto, muitas vezes chega em casa assustadíssima. Agora eu tô aqui. Muitas trazem, nossa, eu estava na maternidade, lá eu me senti um pouquinho mais segura. Agora aqui em casa, cheguei com o bebê e tipo, uau, o que vai ser de mim? Né? Como é que eu vou lidar com todas essas demandas? Então, acaba sendo um pouco mais
complicado mesmo, né? E eu penso que essa fala dessas mulheres que dizem, puxa, eu queria que tivessem me dito. Eu ouço muito isso. Eu queria tanto que tivessem me falado. Por que ninguém fala dessa parte? Por que ninguém fala? E aí a minha pergunta é aqui também, né? A pergunta tá no ar. Por que ninguém fala? Eu sinto que se fala muito pouco sobre isso. E eu sinto que tem gente que não quer ouvir mesmo. Não é Nathalie, tão como essa outra paciente fala, tão focada em parto, em outras coisas. Que é difícil para as gestantes, às vezes, se conectarem com esse momento. Sim. Né? Fazerem essa projeção, né? E até se conectarem com o bebê, né? Sim, então, porque não é imediato, esse é um outro ponto então também. É difícil ela pensar nisso, nesse lugar. Eu acho que é um combo entre a realidade de como é o dia a dia do puerpério, por uma mudança de rotina, e o combo de como ela está interiormente. Exato. Né? Tem mulheres que estão mais preparadas, tem mulheres que passaram por momentos muito difíceis na vida e para ela aquilo ali é fichinha, para outras não passaram por tantos desafios na vida e aí esse vai ser o grande desafio. É o combo do interior dela, de como ela chega nesse lugar e o combo de como vai ser a realidade, como vai ser esse bebê, como vai ser a rotina. Para algumas mulheres, eu pergunto assim, como está sendo o puerpério? Elas falam, nossa, está ótimo, o bebê está dormindo, a mama está ótima, a amamentação está incrível. Eu fala baixo, não deixa ninguém ouvir, né? Porque às vezes fisiologicamente está tudo fluindo super bem. Sim. Mas né? sempre tem alguma coisa ali. Esse combo, né? Como ela está interiormente, como é que... Tem a questão do parto, como foi esse parto? Que vai ser trabalhado ao longo desse pós-parto, por isso que... Ela está assimilando ali Exato. ainda, vendo como que foi essa onda que pegou ela, né? Eu acho que é difícil falar sobre tudo isso, né? E acho que cada vez que ela pode falar sobre isso, ela vai falar de uma maneira diferente. Assim como o parto. Né? Então, às vezes, ela nem consegue falar do puerpério, às vezes ela não consegue falar da amamentação que não deu certo, né? Ou... de como foi chegar em casa. Para algumas mulheres, realmente, esse é um momento muito assustador. Chegar em casa. Sim. Falar, e agora, devolve lá na maternidade. E agora, Mila, como que é? Chegou em casa, e aí? E eu penso que dentro disso também vem do combo que você falou, o que é ser uma boa mãe. E se de repente eu começo a falar, culturalmente não se espera que você, né, fale que as coisas, puxa, nossa, meu bebê às vezes me demanda um pouco demais, eu fico cansada de ser mãe. Isso não significa que eu não ame meu filho, mas eu tô cansada dessa função, né? E culturalmente a gente não, né, a mulher acaba sendo sacralizada quase depois que ela vira mãe. E aí a gente também tem um problema em cima disso, associado à culpa cristã até, né? Sim, uma figura... uma figura santa, uma figura né? santa daquela mulher. Exato. Isso não está mudando, essa imagem da mãe? O que você, percebe, assim? Eu não sei, eu acho que tem um pouquinho de mudança, assim. Eu acho que a gente caminha com passos... né? Existe uma mudança, assim, mas eu ainda penso que os passos são um pouquinho mais lentos do que poderiam ser, sabe? É porque às vezes até não é uma coisa muito assim escancarada, essa percepção, é uma coisa que está por trás das atitudes, está por trás, né? Não é uma coisa assim de falar mesmo, de verbalizar, nossa, eu acho a mulher, né, uma santa, às vezes é tudo que vai se fazendo, né, por trás disso que vai colocando a mulher nesse lugar, né? São atos... E os tabus mesmo. E os tabus, né? exatamente. De você, de repente, se tornar mãe, mas aí a mãe não é tão sexual assim, né? A mãe não pode ser tão sexual. Então, existem também esses tabus. Então, é muito complexo, porque são vários elementos ali misturados e com um bebezinho que nem quer saber dos seus elementos que estão todos misturados. Eu só quero mamar. Na hora que eu quero. Na hora que eu quero fazer livre demanda e é isso aí. E isso acaba atravessando bastante. Acho que talvez né? seja por isso que não se fala, né? Então, eu não posso falar de algo que culturalmente não é aceito. Não posso falar que estou odiando aquilo.
posso falar que, puta, não gosto desse bebê agora. Ele tá chorando muito. Eu lembrei de uma Como paciente que fala, falou né? que eu era pessimista, que estava assim, essa conversa era muito... Eu emprestei um livro para ela, que ela me pediu, perguntou, será que eu leio esse livro que é aquele Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, né? Ah, tá, da Laura Gutman. Isso. E é um livro que ele fala de puerpério, é um livro do puerpério, que ele fala exatamente disso. Ela fala, acho que de uma maneira bem clara, assim, né? E aí ela começou a ler e ela veio assim, não, mas gente, isso aqui não... Por que precisa ser assim? Por que precisa ser ruim? Porque, né, não pode ser uma coisa boa, né? E aí eu acho que a gente entra num outro lugar, que é um complicador, né? Daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Aí a gente tem de novo, né? O que me coloca como boa mãe e o que me coloca como uma péssima mãe. E eu não sei, né, se é para ser nesses lugares. Que tal se a gente começasse a pensar que é um meio termo? Às vezes vai estar bom, às vezes vai estar ruim mesmo, péssimo. Às vezes você vai se sentir uma péssima mãe, mas isso não faz de você uma péssima mãe durante a sua maternidade inteira. Tá todo mundo se estruturando ali, né? O psiquismo do bebê, o seu psiquismo, a sua identidade ali enquanto mãe, a identidade do seu parceiro, se for o caso, parceira, enquanto pai ou enquanto segunda mãe, não sei. Mas é isso, tá todo mundo aprendendo a se estruturar. E eu penso que se a gente se coloca nesse lugar, tipo, ai... Tá bom, eu tô aprendendo, hoje foi péssimo, amanhã é outro dia. As coisas podem ser um pouco mais razoáveis e mais administráveis. Até para você se dar conta de que, tipo, puxa, nossa, hoje foi um dia legal. Sim. O que eu costumo dizer é que, às vezes a gente falando assim, pode parecer para quem ouve, ela assim, meu Deus. Que horror, né? Que horror. Sai correndo. E não é sobre isso. Tem muita beleza. Ouçam o episódio até o final. Fiquem aqui, não vou chorar agora. Tem muita beleza no pós-parto também, porque ao mesmo tempo que você se depara com com esses lugares mais sombrios, você também se dá conta que você está se tornando um ser humano diferente, com mais resiliência, que você está dando conta desse bebê e que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Então, tem algo muito especial aí também nessa construção, quando você entende que você está se construindo, que você não precisa estar pronta para isso. Né? Nem você, nem seu parceiro, nem a família, às vezes. Porque, às vezes, não, né? Ninguém está pronto, porque aquele bebê é único, ele está chegando e ele está provocando uma mudança geral em todo mundo. Então, as pessoas vão palpitar sim, vão falar, mas, ao mesmo tempo, o que esses palpites evocam dentro de cada um de nós? O que esse palpite te incomodou tanto? O que será? Exatamente. Mas parece que uma vez, por incrível que pareça, uma vez a gente ouviu lá no GAP que a avó, acho que o bebê estava com 6 meses já, um bebê bem mais velho. A mãe foi dar de mamar e ela tirou o clique aqui do sutiã, aquele sutiã de amamentação, e a avó perguntou, nossa, mas não machuca ele? O clique do sutiã. A mãe ficou tão passada que ela olhou assim, gente, como a pessoa tem coragem de me perguntar com 6 meses, meu filho, se o clique do sutiã machuca, se fosse para machucar, já estava machucando. O que ela acha? E aí, mas se a mulher ela leva isso muito pro pessoal, vai cair no lugar. Ela tá achando o quê? Que eu não dou conta de cuidar do meu filho, que eu sou uma péssima mãe, que eu não já teria observado que o clique... E a Bela Mares, ela traz uma fala que é muito legal. Você não leva tudo tão pro pessoal. Deixa. Não é sobre você, é sobre o que ela pensa. Sobre a vontade da pessoa de dar aquele palpite. Precisa falar. Tem gente que precisa falar. Ainda mais as pessoas mais velhas, que vêm de um outro momento da cultura. Exatamente. E o quanto isso toca a maternidade dela, né? Exato. O quanto isso toca a maternidade dela. A gente não sabe, a gente sabe uma pontinha ali do que ela tá falando, mas o quanto isso não toca. Por isso que a gente fala, né? da transgeracionalidade associada, né, ao pós-parto, porque você acaba visitando a criança que você foi, quando você olha aquele bebê, tipo, nossa, será que eu recebi tudo isso? Será que alguém se preocupou? Será que alguém me amou assim, do jeito que eu tô aprendendo a amar essa criança? Será que alguém fez isso por mim? Ao mesmo tempo, a sua mãe ou a sua sogra, se de repente você amamenta em livre demanda e na época dela não era livre demanda, talvez ela possa pensar, puxa, mas eu não fiz assim. E aí isso faz com que ela entre no mesmo lugar que talvez você pense, será que eu não fui uma mãe tão boa porque eu não fiz isso? Claro que não é tão consciente, mas acaba passando por ali, tipo, nossa, mas eu não fiz assim. Ou às vezes nem quer entrar em contato com isso e já fala que aquilo ali tá errado. Tá errado. Tem muita avó que fala, nossa, essas coisas, no meu tempo não fazia nada disso. Então, assim, como se fosse ali ela que sabe. Sim.
Não, e dependendo da mulher, a mulher ela é mais suscetível à mãe, mais suscetível à sogra. Tem né, tem umas que conseguem dizer, mas deixa falar, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas tem umas que são muito suscetíveis mesmo, né? E aí, não, acho que palpite, eu ia te perguntar isso. Os palpites do puerpério, acho que dão um capítulo do puerpério, né? nossa, gente. Essa é é para escrever um livro. Não é? Porque isso é uma das coisas Desde que a mais gravidez, mexem, né? né? Desde a gravidez, Mas acho que no puerpério, assim, sai da minha frente, você não tá falando isso, né? Como é difícil, assim, ouvir alguém falar alguma coisa, né? Exato. De você, da sua maneira. Da que sua você maneira. Tá construindo ali agora, né? Exato, Como você isso está mexe. aprendendo e as pessoas querem que você esteja pronta para aquilo. Ah, mas você não está vendo que é frio, você não está vendo que é fome, você não está vendo... Tipo, não estou vendo, é a minha primeira vez, é a primeira vez do meu filho, é a primeira vez aqui da nossa dinâmica familiar, é a primeira vez de todo mundo. E aí isso já soma com a carga mental, porque se eu já estou cansada, privada de sono, às vezes, sei lá, né, tentando dar conta minimamente das funções da casa, eu ainda tenho que ficar conversando com esse palpite que, né, ficou aqui comendo meu cérebro. Exatamente, ficou me preocupando. Será que eu estou fazendo errado? Exato. Né? Talvez, assim, às vezes é uma mulher que já criou 3, 4, 5 filhos. A pessoa dá um palpite, às vezes tem um peso mesmo, né? E aí você fica, além de tudo isso, né? Tudo que você tem que fazer, ainda se preocupar com esse... Com esse palpite. palpite. E quantas falam assim, nossa, eu fiquei com isso na cabeça uns 3 dias. Exatamente. Aí você fala, gente, tem um bebê, tem tanta coisa, e ainda tem o palpite que ficou ali tá com ela 3 mais, dias, né? Conversando, minando essa energia que já é assim, né? Ali na reserva e associada ao extremo cansaço. E não tem como se blindar disso, né? As pessoas vão falar. Eu também acho, eu penso isso também, né? As pessoas vão falar, justamente. Se você quer a pessoa perto de você, a pessoa, né? Não tem como a pessoa ficar ali, né? Entrar muda e sair calada. Exato. É muito difícil, né? Ou você abre mão da presença, né? Ou você abre mão de se importar com isso, ou dar tanta abertura para isso dentro de você, né? Sim. É difícil, né? Não vou me... Como que faz? Não vou falar falar nada. Entra aqui, ó. Vou ficar brigando. Proibido palpites, né? Vai ter. Pode até botar, né? Eu gostei da ideia. Põe uma placa na palpites, porta da casa, assim. quarto do bebê. Acho que um pouco quem pode fazer essa função, às vezes, é o companheiro, né? Ou quem é o parceiro ali da pessoa, de dar uma barrada ali, se é da família dele, porque isso acontece muito, né? Da sua família, você ainda consegue falar para sua família, né? Você tem um pouquinho mais de liberdade. Cala a boca, não te mostrar, se vira. Agora, uma pessoa que não é tão próxima, aí fica mais a função do parceiro. Vai lá, ó, dá um limitezinho. Sim. Um limitezinho do quanto vai. Ou até não é nem tanto de palpite, mas de fazer também tarefas, né? Você vê que algumas pessoas querem pegar o bebê, não, deixa que eu faço dormir. E aquela mulher não quer, ela quer ela quer a cria dela com ela. Sim. E essa é uma reclamação bem frequente também. A pessoa quer vir aqui e ficar tirando foto com o bebê, ninando o bebê, quer fazer tudo com o bebê e a minha casa aqui com a minha pia cheia de louça. Lavar minha louça, ninguém. Minha roupa, cheia de roupa do bebê para lavar, cheia de coisa para fazer. Mas isso é cultural, né? Ninguém, por mais que a gente fale, né? A gente fala bastante disso, né? Ninguém visita uma gestante, ou ninguém... uma gestante não, uma puérpera com essa intenção, né? Vou lá ajudar essa pessoa. Acho muito difícil alguém ter essa intenção. Vou lá ver o que ela realmente precisa. Né? Se ela está precisando de um bolinho, comida, né? Levar um bolinho do café da tarde. Um bolinho do café da tarde, uma conversa, ou lavar uma louça mesmo. Uma comidinha. É muito difícil, né? Isso hoje já se fala mais, né? Mas a pessoa chega geralmente na casa de uma mulher que e acha que é visita, gente. Visita, quer que ela levante e ainda vai fazer um café. Exato. Isso ainda hoje eu ouço direto. A pessoa veio aqui e ficou até X hora e eu querendo dar de mamar e tentando estabelecer uma rotina. E eu sei que o bebê fica mais agitado depois de X horário e a pessoa não se tocando e querendo ficar e querendo trazer assuntos aleatórios e a mulher com a teta doendo, o bebê que precisa... Gente, não dá, né? E como que é isso? Como que isso interfere, essa adaptação? Porque é uma adaptação, né? Do bebê, de você conhecer,
de você criar novas rotinas e você aprender coisas novas todos os dias ali numa velocidade incrível, né? Incrível. Como que isso afeta relações dos adultos aí, não da mãe com a criança? Por que as relações balançam tanto, né? Isso é uma queixa que a gente ouve, desde mulheres que tinha esse marido que você falou, que era o marido perfeito, que provavelmente ia ser perfeito, e daqui a pouco ela se decepciona e vê, nossa, perfeito não tem, né? Perfeito não tem. Não né? tem, né? E até mulheres assim que também já não esperavam nada, mas era pior do que elas imaginavam. As expectativas já eram baixas, mas pelo amor de Deus, foi pior. Nossa, aí é terrível. Como isso interfere assim, nas relações? Olha, eu penso que pode interferir dentro desse lugar de trabalho reprodutivo mesmo, que é dar conta dessa criança, dar conta da casa. Se esse parceiro ele não entra com a mulher, não tem ali um combinado pré-estabelecido de que, olha, agora nós temos um filho, todos no caso, né? A dupla precisa ser adulta para dar conta da criança. Os dois precisam entrar nesse lugar de somos adultos para dar conta da criança. Porque se um dos dois, e aí, infelizmente, né, na nossa realidade, acaba sobrando mais para a mulher, se o homem continua no mesmo lugar, e às vezes vão combinar que tem homens que acabam se tornando até mais infantilizados, filhos, disputam a atenção dessa mulher agora que ela é mãe, questionam sobre a amamentação, então isso pode gerar uma carga ainda maior para essa mulher. Um cara que sabe, mas eu não sei segurar, não sei dar banho. A mulher também não. E aí, culturalmente, a gente atribui essas funções à mulher por achar que ela que dá conta, porque ela é mulher, ela sabe. Nasceu para isso. Nasceu para isso. E a gente entende que o cuidado com o bebê, as funções da casa, não estão relacionadas a gênero, né? Não tem gênero, é produção de cuidado. E produção de cuidado, qualquer um pode produzir cuidado. Eu posso, você pode, né? Eles podem, qualquer pessoa pode. Porém, nos casais, na relação, isso acaba ficando muito a cargo da mulher, o que pode contribuir para esse excesso de carga mental e fazendo com que essa mulher fique ainda mais sobrecarregada. Sempre onde existe uma mulher muito sobrecarregada, quando existe a dinâmica onde tenha mais de um adulto, é porque alguém não está fazendo a sua parte. Se está sobrando tudo para essa mulher, alguém não está fazendo a parte que deveria ser feita, né? E é muito difícil, né? Porque assim, eu já vi casos e casos, né? Desde assim, parceiros que a vida deles sempre foi assim, a mulher sempre ficou a cargo de tudo aquilo. Então, na verdade, um bebê chegou, foi só uma função a mais para aquela mulher que já tinha tantas. Então, para esse parceiro, de repente, para ele assim, não, como que tudo aquilo que ela fazia, agora sou eu que vou fazer, e dividir depois, né? Sim. Essa divisão vir depois de tudo isso, né? Então, já vi isso. Já vi muitos homens assim falando, não, minha rotina eu preciso manter. Os meus exercícios, né, minha academia, isso aqui não pode. Eu preciso trabalhar. Não vou cuidar à noite porque eu preciso trabalhar. E aí também tem isso, né? Aí tem um cara trabalha o dia inteiro, aí a mulher ficou em casa, mas você ficou o dia inteiro em casa sem fazer nada, né? Então, mas ao mesmo tempo ele se sente no direito, porque ele está trabalhando também, está sustentando aquela casa, né? Às vezes tem a mulher que não trabalha. Então, é muito difícil isso. É muito delicado mesmo, muito delicado, porque... E as relações, elas acabam ruindo assim mesmo, né? Não tem como, acaba né? tendo um desgaste que, ao mesmo tempo, que eu penso que seja importante. Porque também, se tudo continua muito igualzinho depois da chegada de um filho, a gente estranha. Tem uma coisa errada. Tudo muito certo. Mas eu não conheço ninguém assim, viu? Das minhas pacientes eu não conheço. Você conhece? Que ficou tudo igualzinho? Não, eu ouço assim, muito assim. O que mudou na sua vida? Bem, nada. Tipo, você teve um filho, não mudou nada? Nada. Tá Nossa, tudo eu nunca igual, vi ótimo. isso. Gente. Você falou, oi. Então, assim, eu fico mais tranquila se alguém falar, nossa, tô aqui no perrengue, tá punk lidar com tudo isso, do que uma pessoa que nada, não mudou nada, não. Tá ótimo. Tô aqui plena, sabe? E às vezes a gente encontra essas falas... esvaziadas, né, de um certo conteúdo ali emotivo, mas os conteúdos estão ali, não, tá tudo bem. Então,
Voltando à sua pergunta, qual foi mesmo? O desgaste das relação, relações. como Exato. isso afeta a relação. Como isso afeta. Acaba ruindo. Calma, gente. Ruindo, gente. Ruindo vem de ruínas. Não, eu acho que pode Mas, assim, ruir um pouco desse lugar que tinha antes, Isso, né? Essa estrutura, essa ligação do casal muda. Muda. E aí, o que importa ali é ter um mínimo de um diálogo, de uma comunicação. Porque eu também ouço muito. Mas tinha que saber. Não, gente, não tinha que saber. Partindo do princípio que culturalmente a mulher, ela está destinada por instinto da mulher, ela está destinada a essas atribuições da casa, das crias, né? Enfim. Se você não falar, esse cara não vai se dar conta. Mas tudo sobra para mim. Pelo menos você faz o combinado e a pessoa tenta seguir. Exatamente. Do que, mas a pessoa tinha que saber, às vezes não vai saber, às vezes não... E aí você quer que mude no pós-parto, se ao longo da vida que você está vivendo com essa pessoa, a pessoa nunca foi assim, não vai ser no pós-parto que a pessoa vai fazer diferente. Então, assim, rever os combinados, traçar os combinados, manter principalmente os combinados é super importante, porque às vezes você fala assim, não, então, você vai... X horas você vai fazer XYZ e depois eu vou dar conta disso. Aí hoje funciona. Amanhã ninguém lembra do combinado. Sem constância, a carga mental volta para a mulher. Sim. Por quê? Porque você... mas se eu não fizer também, depois ela dá conta, ela faz. Então, assim, o que vai na lancheira, né? Falando de carga mental. O que é a carga mental? É esse peso emocional e cognitivo dessas atribuições que são direcionadas para a mulher em relação às responsabilidades da casa, da família, das crias, do próprio trabalho, às vezes para mulheres que já voltaram a trabalhar. Então, esse peso emocional e cognitivo faz com que a mulher ela se sinta extremamente sobrecarregada. E quanto mais ela dá conta de realizar essas funções, essa parceria vai achar que eu posso abrir mão de vez em quando. Ela dá conta mesmo. Né? Fica ali no inconsciente. Ela dá conta. Ela vai. Então, assim, o que colocar na lancheira? Vai fazer frio ou calor? Que roupa precisa mandar? Sim. Parecem coisas mínimas, mas ninguém se importa com isso. Mas isso está ocupando um espaço mental ali. Né? E tem muitas mulheres que já pegam isso para elas mesmas. Nossa, se eu não fizer a lancheira... Se eu não fizer, ele não vai fazer. Nossa, ele vai botar ali um pedaço de chocolate, um não sei o quê, e pronto, na lancheira. Né? E... É a falta de confiança mesmo, a falta de confiança. Porque nunca fez. Não fez. Nunca fez. Não é como confia, né? Como se eu nunca vejo a pessoa produzindo isso. É difícil, né? Confiar, né? É verdade. Você acaba... É melhor você fazer do que depois fazer que eu faço logo, eu sou muito assim, deixa eu fazer que eu faço logo, eu faço rápido, mas aí depois você olha assim, nossa, por que o outro não fez? Mas, se você já toma foi, frente. Já foi, né? Você já fez. E muita logística, né? Muito logística. Se ali quem estiver ajudando... Né? Conversa. Ela, vamos cuidar de uma logística, tá bom, eu não sei fazer, mas então a gente monta. Isso. É logística. Ao invés de falar, o fulaninho fez xixi. Amor, fulano fez xixi. Cara, fez xixi? Vai lá e já troca. Amor, o fulano fez xixi, já troquei, tá? Sim. Vou lá no mercado, o que precisa comprar? Não, deixa eu ir lá na despensa, ver o que tá faltando e tal. Isso, não é assim, é muito difícil, né? Mas percebe, difícil. É muito difícil. Mas esses são detalhes mesmo, que é por isso que a mulher que ainda que o bebê não nasceu, ela imagina, mas como que meu casamento pode ter qualquer ruído... Nesse lugar. Se, né? Só que ela não consegue imaginar esses detalhes que vão aparecer, né? Exato. Consulta pediátrica. Ao invés de você perguntar quando que é a consulta mesmo, cara, já anota na sua agenda. Tipo, se eu não souber, você não vai saber? Não é? Você não vai saber? Se eu não souber, ninguém vai fazer? Isso. Às vezes é até uma pessoa que te ajuda nas tarefas, mas se eu não falar que você tem que fazer, você não faz? Você não faz? Isso é consumidor, né, para uma pessoa. Tem que mandar fazer, tem que mandar falar. Se não fizer, não sabe. Uhum. Cadê? De quem é esse filho? Pois é, ou essa pessoa ela só conhece o filho em determinados aspectos ou em determinados momentos. Não conhece essa criança na totalidade dela. Sim. Madrugada? Por que eu vou acordar de madrugada?
Se ela sempre acorda, se ela sempre... E aí depois você, mas eu não consigo colocar para dormir. Mas você nunca coloca. Você já acordou de madrugada alguma vez? E tem que aprender, né? Na verdade, tem que aprender, porque desiste. Às vezes até faz, eu vejo muito isso. Tentei uma noite, tentei 2, não deu certo, chega. Porque quer a mãe. Claro que um bebê quer dormir no peito e às vezes a mãe tá exausta, né? E aí eu vejo que desiste muito rápido, assim, né? Não conseguiu fazer uma vez, 2. Vamos lá, vamos criando outras maneiras até que você conheça essa criança, até que você saiba como essa criança dorme, o que é melhor. Claro, às vezes a criança vai pro peito mesmo, mas desiste muito rápido, né? Desiste. Só dorme com a mãe. E eu acho que na nossa cultura, a gente não tem muito o conhecimento da perspectiva do bebê. Né? Então, assim, acabou de nascer, não chora. Como é um bebê? Né? Como é um bebê? Como ele se expressa? Quais são os recursos que ele tem enquanto um bebê para se colocar no mundo e na existência da vida, né, dessas pessoas? Como? Então, essa coisa da visita, né? Da visita que vem e fica ali horas. E é uma pessoa que não tem a mínima noção da perspectiva de um bebê, que um bebê se estressa com uma quebra de rotina. Sim. Né? Que o bebê não gosta de manipulação, de muita manipulação, de ficar passando de colo em colo. Então, eu acho que na nossa cultura a gente também não tem muito esse conhecimento. Esse cuidado também, né? Do bebê. Do bebê. Qual a perspectiva desse bebê nesse puerpério? Sim. Como que eu olho para esse bebê, né? Então... ótimo ponto. A mãe ali, quem gerou, e quem é o parceiro, quem está ali cuidando... Se tivesse um pouquinho mais de visão da perspectiva do bebê, conseguiria se colocar mais à disposição desse bebê, né? Como me conecto com esse bebê? Cuidando, como eu me conecto até mesmo com essa família. Poxa, eles estão aprendendo, eles estão cansados, vamos deixá-los. A gente passou rapidinho para trazer aqui um bolinho, para trazer o jantar de vocês. A gente só veio dar um abraço e vazem. Tchau. E tem gente que se ofende com isso. Tem né? gente que se ofende. Muita gente se ofende. E assim, dessa tua experiência, assim, esses quantos anos que você trabalha com isso já? Faz 8 anos. 8 anos, né? E qual é a queixa mais comum, assim? O que mais pega nesse pós-parto? Qual o perrengue maior, assim, de todos? Acho que no meu olhar, assim, a culpa de ser ou não uma boa mãe. Isso é dado. As mulheres falam isso. Sim. Elas têm essa dúvida. Me senti muito culpada. E aí, passou o tempo da mamada. Culpa. Deixei de trocar a fralda. Culpa. Então, se cobra muito. Se cobram muito. E aí, a culpa está muito atrelada. E o segundo, assim, se fosse uns top 3, assim, seria os palpites e o comportamento do parceiro na dinâmica de cuidados com o bebê. São os 3, assim. Os top 3. Então, vamos lá, de novo. Culpa. Palpite. Boa mãe, palpite e comportamento do parceiro. Uma tríade aí, né? De relações. Você vê que são então, relações. Gente, olha só, é a Mila que tá falando, tá? Não, a gente não tá sendo... Ela tem experiência, ela acompanha esses casais. Uma tríade que você vê que tá em torno de relações. De relações. Não é tanto... Eu achei que você pudesse falar da privação de sono, de dor com a amamentação. Mas uma tríade de relações. Primeiro, a relação dela com ela mesma, culpa. A relação dela com o mundo, como o mundo a vê, palpites, e o parceiro. Até porque os outros elementos que chegam nesse lugar de ser ou não uma boa mãe, por exemplo, a amamentação, que é uma queixa muito comum também, mas ela é atravessada do lugar de... Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Por que tá pegando assim? Por que ele tá pegando errado? E aí, dentro da perspectiva do bebê, hoje mesmo eu falei isso numa visita que eu fiz. Não é tudo sobre você. Tem um bebê que tá aprendendo a mamar. Mas você percebe que, então, continua sendo top one, mesmo com a amamentação e todos os desafios que, de fato, culpa é podem... da mulher. A amamentação pode trazer muitos desafios, mas a mulher, ela traz para ela como se ela devesse, como se ela tivesse que saber amamentar. Se uma mulher ela tá sobrecarregada e ela não tem a chance de
minimamente esvaziar isso conversando com outras mães, em grupos de mães, ou fazendo uma terapia, ou reconhecendo, talvez por ela mesma, dentro dos processos dela, com as suas conversas internas, de que tá tudo certo se sentir, às vezes, né, não tão legal com esse processo materno, mesmo que você tenha idealizado super, mas essa carga mental, ela pode te deixar mais irritada, a mulher ela pode sentir mais ansiedade, pode aumentar, né? Então, se essa mulher já tinha uma predisposição no passado, à ansiedade, à depressão, é interessante que ela fique atenta a essa questão da carga mental, que faça de fato os combinados para que ela não esbarre nesses gatilhos que podem disparar aí questões que ela já carregava, né? Sim, de lá de e trás. a carga mental é uma coisa que pode ser muito assim sutil, né? Você não está percebendo. Você não está percebendo. Né? Porque às vezes a gente está falando aqui, parece assim, aquela mulher que está enlouquecida e com muita coisa para fazer, né? Mas às vezes não, né? Às vezes é uma coisa. Às vezes ela não consegue sutil. passar essa carga, né? Às vezes ela não consegue. Passar para outra pessoa. Você diz centralizar nela. Sim, às vezes ela não consegue. Ela está sobrecarregada e ela não consegue soltar aquilo. Exato. Passar, né? E aí... É muito difícil, né? Então... Eu conheci uma senhora já, ela me falava assim... eu, quando chegava minha mãe e minha sogra em casa, já estava tudo pronto, tudo feitinho, tudo... Pra elas não quererem pôr a mão em nada. Então, quando ela recebia a mãe e a sogra, que poderiam ser pessoas, né, de ajuda, de apoio. Não, já fiz tudo. Já tá de banho tomado. A comida tá tudo pronto. E as pessoas acabam acostumando que essa pessoa é assim, né? Que ela não precisa de ajuda. É uma pessoa que não precisa. E às vezes você se coloca nesse lugar. E aí, de repente, você se vê, como eu falei, né, mais irritada, frustrada, se sentindo incompreendida, inadequada, porque em algum momento algo vai ficar pendente. É esperado, ninguém consegue dar conta de tudo, é impossível dar conta de tudo. E aí, de repente, você começa a perceber que, puxa, hoje eu tinha planejado isso e aconteceu completamente diferente. Eu não consegui cumprir com 1/3 daquilo que eu havia planejado. O bebê demandou pra caramba, só quis ficar no peito, não consegui colocar roupa pra lavar, não consegui cuidar, de repente, do filho mais velho. E aí essa carga mental vai gerando, mesmo sutilmente, como você falou, vai gerando uma estafa mental ali para essa mulher. De repente ela se vê mais ansiosa, não sabe que tem a ver com a carga mental. E mesmo quando ela poderia dormir, que é um tema, né, para as mães, tipo, preciso dormir, nem que sejam 3 horas seguidas, ela não consegue dormir. E aí já é um sinalizador importante pra gente, de alerta. Poxa, mas você teria condições, mas você não consegue. Não tô falando dormir durante o dia, né? Porque também tem essa fábula, né? A lenda de que você dorme quando o bebê dorme. Não. Mas às vezes fábula, né? É uma fábula, né? Às vezes à noite mesmo, quando o bebê dá um descanso, tem mulher que não consegue desligar. E aí eu não tô falando do recém-nascido, primeira semana de vida, que a gente sabe que a mulher ela fica um pouquinho mais alerta, né, ali. Mas depois, 1 mês, 2 meses, que esse bebê já tá minimamente um pouquinho mais regulado, ela não consegue dormir. Mais pra frente, com crianças mais velhas, ou mesmo bebês um pouquinho maiores, baixíssima libido ou 0 libido, também pode estar relacionada à carga mental. Então, ficar atenta a esses sinaizinhos de alerta, um choro excessivo, uma tristeza que não passa. Essa estafa mental, ela pode contribuir nesses lugares, né? Eu falo para algumas mulheres que o parto ele é uma amostra de descontrole, né? A gestação ela já vai passando por alguns descontroles, né? Então, não tô conseguindo dormir direito, xixi toda hora. É um descontrole do corpo, né? Sim. O parto é uma dose cavalar de descontrole, né? O corpo te leva. E o pós-parto é um descontrole crônico, né? Então, a longo prazo, né? A longo prazo. Então, acho que também tem um pouco disso, né? Do quanto você lida com o descontrole, né? Das coisas saírem do seu controle. Dessa coisa de... as coisas só estão bem se eu tô dando conta de tudo. Então... Exato. E aí a gente tem, inclusive, estudos que dizem que o perfeccionismo ele pode ser um desencadeador aí de ansiedade, de problemas aí relacionados à saúde mental, né? Então, toma cuidado, né? O feito é melhor que o perfeito. É a velha máxima, né? E olhar aquilo que você conseguiu fazer, aquilo né? que você conseguiu fazer, não que ficou certo, né? pendente.
Porque é um dia de cada vez, a gente precisa lembrar de celebrar as pequenas vitórias. Se hoje o combinado não foi cumprido, amanhã tenta reforçar o combinado e falar, olha, é importante para mim expressar as próprias necessidades, porque às vezes é isso, o bebê que demanda bastante, que está ali com as necessidades que se a gente não der conta, a cria não sobrevive, né? Ao mesmo tempo, é o que eu digo, no pós-parto, se a mulher ela não come, ela fica triste, principalmente aquelas que amamentam. Por quê? Porque você é fonte de nutrição. Você está nutrindo a cria, e sai de você o alimento e tudo mais. E aí, de repente, você vê que são 3 da tarde, isso que eu estou trazendo são casos que eu já ouvi. E aí você olha para a mesa ali da cozinha e você se depara com um pão comido pela metade. Ou seja, foi tudo que você comeu foi naquele tudo dia. que você comeu naquele dia. E aí você sendo fonte de nutrição, não que você esteja pensando nisso, mas o seu inconsciente está ali, trabalhando, está operando. Tipo, puxa, e aí você fala, nossa, eu não comi nada. Vou comer agora. Ah, mas não tem nada, sabe? Então, Sim. Isso vai gerando também conversas internas que vão ganhando dimensões muito grandes. E aí, para uma piora emocional, é um passo, né? Então, a gente tem que tentar, de novo, rever os combinados, tentar buscar rede de apoio para quem pode. Isso, infelizmente, nas grandes cidades é muito difícil, porque as famílias estão cada vez, que a gente chama de famílias nucleares, às vezes é só o marido, a esposa e a criança, ou, né, enfim, a dinâmica, a configuração que for ali, 2 pais ou 2 mães, mas são só essas 3 pessoinhas ali. Né? Quando tem a quarta, às vezes é porque teve gêmeos. Para ajudar. Para colaborar com tudo. Então... E assim, então assim, a gente já está aqui, né, terminando aqui o tempo, mas eu queria te fazer essa mesma pergunta que eu faço para as minhas pacientes, né? O que ajudaria? O que ajudaria? O que ajudaria? Existe alguma coisa que ajudaria? Fora, claro, conhecimento, informação, né? Existe alguma coisa que dá para preparar para esse ninho aí, a bagunça no ninho que faz? Eu penso que, exatamente, se informar, ler a respeito, não ficar muito também, assim, super bitolada, eu vou passar, viver a sua experiência. Viva a sua experiência sabendo que você não precisa ser perfeita, sabendo que você vai fazer aquilo que dá para ser feito. Se você der conta de comer, de cuidar do seu bebê e conseguir conversar com o seu companheiro, isso já vai estar de bom tamanho. Né? E revendo esses combinados. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque passa, gente, passa. Você fala uma vez... Esses combinados, né? Você fala uma vez e aí de repente você ouve, mas eu já falei 1000 vezes, mas eu não aguento mais falar. Puxa... companheiros, por favor, ouçam o que as mulheres estão tentando dizer, porque depois vem uma fala, você está ficando louca, você está muito irritada, você... Não aguento mais essa ladainha, já ouvi tudo isso. Você quis tanto, a gente queria tanto nosso filho e agora você está assim, desse jeito, mas se ela está assim, desse jeito, é porque existe uma necessidade que não está sendo compreendida, às vezes dela mesma, com ela, e aí é importante falar, estar em grupos de mães. Sim. A gente tem como algo que ajuda, dentro desse lugar de saúde mental, para as mulheres participar de grupos de mães legais, tá, gente? Não aquelas mães que... né? Sim. De mães legais. Fazer um filtro, né? Desse grupo. Isso, fazer um filtro. Tipo o GAP. O GAP, a gente pode falar desse lugar bem seguro, onde as mulheres, elas se acolhem. Ninguém é militante de nada, tá todo mundo ali tentando viver dentro da sem julgamento, exatamente. Ferida, muito ferida. Você, poxa, mas ela tá vivendo mesmo. Exato. E aí, às vezes, eu coloco até a obstetra na reta. Eu falo, conversa com a sua obstetra. Conversa com a pediatra. Conversa com quem conversa tá te com a parteira, né? Com quem tá te assistindo, justamente. Para você ter um espaço para esvaziar um pouco isso que tá transbordando. E, de novo, você não precisa dar conta de tudo, né? Ninguém vai dar. Ninguém. Sendo mãe, então... em nenhum momento da vida. Em nenhum momento da vida. Imagina nesse momento. Sempre falta algo. E a falta, ela é necessária para a gente ir se estruturando. Sim. Né? Então... A falta é necessária para a gente ir se estruturando. Ai, que difícil que é isso, né? Porque tem uma falta, onde é que vai errar, onde é que não é culpa. Culpa. Né? Correr atrás, porque não é complicado, né? A dor da falta, né? Mas é importante. E quem tá ali naquela família escolheu estar ali. Todo mundo, até o bebê. Se chegou ali para aquela família, já sabia o que ia ter, né? Então, assim, tá tudo certo. Acho que não atribuir tanto peso, né? A gente não tem um débito emocional que fica, sabe? Tô traumatizando. Gente, trauma é um negócio muito sério, né? Muito e hoje a gente ouve muito... De traumatizar o bebê. De traumatizar o bebê...
Eu vejo calma, muito né? isso também. Ai, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E às vezes se privando de um monte Exato. de coisa e passando Cuidado por... com a internet também. Ai, muito Bi, isso ótimo. na cabeça, Arrasou, né? gente, é isso. Exatamente. Cuidado com a internet, cuidado. Que só te ensina como, né? Coach da Mãe Perfeita, tem, não tem? Tem. Os coaches da Mãe Gente, Perfeita, de internet como, não é nada de real. como maternar. De E como assim, alimentar o seu bebê. de como alimentar de seu como bebê, sabe? Assim, Tem nenhum de tudo. Dr. Google, nenhum Instagram, de nenhum perfil, nada. Nem mesmo os nossos. A gente tem que elucidar as coisas, mas só você, dentro da sua singularidade, dentro da sua unidade familiar, vai descobrir o que funciona para vocês. E não tem certo e errado, tem aquilo que funciona. É isso. ponto, sabe? isso. É isso. É Ai, que incrível essa mulher, gente. Nossa, podia ficar aqui mais uma hora Não, falando. esse, todo Eu mundo amo tem esse assunto. tem que ouvir esse episódio, por favor. Assim, repassem, né, para quem puder, para sua amiga, para quem tá passando pelo puerpério, para quem quer ser mãe, para quem não quer ser mãe e quer entender isso, para poder também ajudar. fazer parte dessa mudança, né, de lidar com o puerpério, né, essa visão Sim. sobre o puerpério é muito importante. E a plaquinha do proibido palpite. Essa eu gostei, eu acho. Eu quero Começar só a assim que colocar. você fale, como se alguma mulher quiser entrar em contato com o GAP, como que ela faz? Como que vão ser esses encontros presenciais? Vão ser lá no Espaço Mãe as últimas terças-feiras do mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Tá. E uma vez por mês é também online. Mas o presencial é muito mais legal, porque tem toda Vai ser a uma parte vez de... online e uma vez presencial. Então, a cada 15 dias, a mais cada ou 15 menos dias. isso? Isso, Tá. exato. E como que ela como entra elas nesse entram grupo? como elas entram no GAP? Elas podem entrar através da página do Espaço Mãe, tem um link lá para entrar nos grupos, ou através da minha página também, ou da Bela Mares. Tá. Né? O meu é Mila Rosa, _terapeuta, da Bela é Bela Mares, que eu não lembro agora. A gente pesquisa e põe aqui. Foi lá. Mas através desses lugares, né, elas podem entrar em contato. Se achar difícil, achar link, não sei o que, é só me mandar uma mensagem e a gente inclui lá no GAP. Ok. Eba. Obrigada, isso. gente. Obrigada, Foi obrigada, demais. obrigada a Bom, vocês. tava assim, Imagina, sabia que você Vocês me ia ser deixaram super muito tranquila. enriquecedora aqui. Com sua certeza. experiência. E é o seu saber. dia a dia aí, né? Não meu é o seu dia dia a a dia, mais nada Uma do que última isso. pergunta, você quer ser mãe? claro, Viu, gente? Ela vê tudo isso e ela quer ser mãe. claro. Eu brinco que é o Ela pós... quer ter os próprios perrengues, Lógico, tá? eu brinco que é o pós-doc. Me deixa viver o meu É pós-doc. isso mesmo, maravilhoso. É isso, gente. Mila Rosa Obrigada, no De Cócoras. gente.